Santo, Deus falou muito claro comigo sobre essa palavra. Eu quero ser fiel ao que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Será que rápido as palavras? O tempo está voando já. Mas eu creio, está dando muita microfonia aqui. Eu acho que aumentou muito grave, não sei. Não, é o médio. Aleluia. Não sei Todo como botão está de cima é o segundo descendo. Glória a Deus. Diz assim: algum tempo depois, o número dos judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo um grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolho entre vocês 7 homens de confiança e cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E alguns outros que estão aqui, mas eu quero ler somente até aqui. Igreja, aqui está falando assim, algum tempo depois, né? Esse algum tempo depois era alguns versículos aqui atrás. A palavra de Deus fala que os apóstolos, eles estavam fazendo a obra do Senhor. E por estarem fazendo a obra do Senhor, eles tinham sido bem açoitados. Aleluia. Eles tinham sido chicoteados. Aqui no capítulo 40, 41, 42 e 43 fala, no versículo do capítulo 5, que eles estavam fazendo a obra do Senhor. E a perseguição era muito grande sobre a vida deles. E eles tinham acabado de serem açoitados, de serem chicoteados. E a Bíblia fala para mim aqui, para você, que eles estavam muito felizes. É verdade. Eles estavam saltitando de alegria, porque tinham sido chicoteados. Eles estavam alegres, porque eles não achavam nem digno de serem chicoteados por causa desse Deus. Aleluia. Mas como eles haviam sido açoitados, eles estavam alegres, porque eles achavam que eles tinham sido agraciados por Deus, tinham sido escolhidos por Deus para serem açoitados, por amor deste Deus. Aleluia. E sabe o que essa palavra me faz pensar, igreja? Que hoje em dia nós não queremos mais serem açoitados, né? Nós não queremos ser perseguidos por causa do amor deste Deus, né? Muitos, quando qualquer coisinha pequena acontece dentro da igreja, qualquer situação que acontece dentro da igreja, muitos já querem sair, querem mudar de ministério, querem abandonar a sua caminhada cristã, porque está sendo perseguido. Igreja, nós não sabemos o que é ser perseguido, não. A nossa geração não sabemos o que é perseguição, não. Perseguição sofreu esses homens por amor ao Evangelho de Deus. E a Bíblia diz que eles ficavam felizes pelo fato de serem chicoteados em praça pública, porque eles não se achavam dignos nem de apanhar por causa do amor desse Deus. Vocês entendem o que é isso, igreja do Senhor? E aí nós, hoje em dia, tem pessoas, igreja, que se alguém dentro da igreja, uma liderança, chamar para um aconselhamento, para ensinar, ó, não faça assim, faz assim, a pessoa muitas das vezes fica empurrada, fica bicudinho,
fica dodói, porque está tudo ferido, está uma crentaeta tudo perninha de ovo, que não aceitam mais nada, não querem mais receber nenhuma correção, não querem mais que se alguém se levantar contra ele. Ministério é isso aí, igreja. Ministério é isso aqui. É você ser açoitado, ser perseguido por causa do amor desse Deus, e você permanecer no lugar onde você está. Aleluia. Você permanecer. Por que esses homens de Deus aqui, eles tiveram uma exigência aqui? Se vocês observarem na palavra que nós lemos, quando eles convocaram ali alguns homens para serem separados, para cuidar dali das viúvas, da divisão de dinheiro, para mexer com dinheiro, eles fizeram uma observação. Eles disseram que tinham que ser homens cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de sabedoria e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Por que cheio de sabedoria, igreja do Senhor? Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, que ele tem sabedoria diante de Deus, que ele é cheio do Espírito Santo, ele não vai se abalar com qualquer coisa, ele não vai ficar ofendidozinho com qualquer coisa. Pode até se abalar, pode entristecer com as situações, pode, porque nós estamos nessa matéria. E enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos a nos abalar. Mas se nós tivermos o Espírito Santo de Deus como nosso conselheiro, como nosso amigo, nós não vamos deixar que aquilo nos leve para o fundo de poço, nos leve a desistir do nosso propósito, nos leve a desistir da nossa caminhada que nos está proposta, que é a nossa caminhada para a Nova Jerusalém. Se nós, aqui mais atrás, aqui no livro de Mateus fala a respeito de duas casas construídas, que eu quero ler, fala dos dois alicerces, e está dentro da palavra. Fala de duas casas que são construídas, alicerçadas em Cristo, na rocha, que é Cristo Jesus. Amém. E uma casa que é construída na superfície, construída na areia. Essa casa que ela é construída na areia, são aqueles crentes que não têm alicerce, que não têm raiz diante de Deus, diante do Espírito Santo de Deus, igreja do Senhor. Glória. Crente que não olha, igreja do Senhor. Aleluia. Crente que não jejuma, igreja do Senhor. Crente que não gasta tempo nas escrituras sagradas. Ele é um crente sem alicerce. Ele é um crente vulnerável. Qualquer vento que vem, ele está sujeito a cair, porque não suporta o calor. A Bíblia fala de um homem que é como a erva, que cresce rapidamente, mas rapidamente ela seca, ela murcha. E fala de um homem que é construído, que é como uma palmeira, que a palmeira, você não vê uma palmeira arrancada pela raiz por aí. Você não vê uma palmeira, você anda no meio da cidade, essa cidade de praia, você vê naqueles meio-fio, aquelas palmeiras, coisa mais linda do mundo. Mas a palmeira, antes dela crescer para cima, a palmeira, ninguém vê ela crescendo a princípio, porque ela cresce primeiro para baixo. O crente alicerçado em Cristo, ele é considerado um crente como a palmeira. É um crente bambu. O bambu, quando a ventania vem, ele enverga, né? Ele fica bem envergadinho. Às vezes nós vamos envergar. Às
Às vezes vai ter dia que nós vamos ficar em casa e às vezes nós não queremos nem sair da cama. Quando vem as situações difíceis, né? Mas aí nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé e nós clamamos por ele e ele nos coloca de pé de novo. Aí quando Satanás achar que nós morremos, nós se levanta de novo das cinzas, porque nós é crente construído na rocha que é Cristo. E ele diz aqui: porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Senhor, Senhor, mas não obedecem os meus mandamentos? Eu vos mostrarei a vocês a quem vocês se parecem. A pessoa que ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem funda, pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio, as suas águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou. Por quê? Porque havia sido bem construída. Porque havia sido o que? Bem construída. Igreja, essa casa é nós. Essa casa é eu e você. Aleluia! Eu nunca fiquei sabendo que alguém tem um caráter forjado no meio da bonança, só se for um crente que eu não conheço. Porque o meu caráter foi construído, foi no meio da ventania. O meu caráter foi forjado, foi na tempestade. Foi no meio da calúnia, quando eu era menino na fé. Foi no meio da afronta. Foi no meio de percas. Foi no meio de muitas adversidades que o meu caráter foi forjado. Aleluia. Não foi na bonança, não foi no riso, não foi no meio da alegria, foi no meio de choro, de lágrimas, que meu caráter foi forjado. Glória a Deus. Por isso eu me considero uma casa construída na rocha. Aleluia! Hoje eu continuo passando muitas lutas, e tem lutas que vêm para mim hoje por causa da minha chamada, do meu ministério, que às vezes é até pior do que no começo, porém parece que é menor. Por quê? Porque eu já tenho alicerce em Cristo. Eu já não sou mais casinha construída na areia. Eu já não sou mais menina na fé. Graças a Deus. Mas se a gente não suporta o calor, o sol escaldante, se nós não suportamos, se nós não perseverar, como que algum dia nós vamos ter alicerce? Sabe aquele povo que nunca suporta a luta? Sempre que a luta vem, ele está sempre correndo, ele está sempre protocolando aquela luta, nunca passa de nível de um lado para o outro, nunca vai avançar, nunca vai ser aquele crente alicerçado, porque a luta vem e ele quer correr, a luta vem, ele quer se esconder na caverna como ele se escondeu, a luta vem, ele quer fugir da luta, e na luta não é para nós fugir da luta. A luta é para nós enfrentar ela, orando e clamando, ainda que seja em lágrimas. Mas Jesus dá vitória para nós. Ele nunca viu falar que alguém foi para o deserto, levado por Deus, e ele morreu no deserto. Glória a Você Deus. pode dizer glória a Deus? Nunca fiquei sabendo que papai eu voltei para o deserto, e ele morreu naquele deserto. Todo deserto tem um ponto final. Toda luta tem começo, tem meio, tem fim. Porém, se eu e você permanecer firme no propósito de Cristo, nós vamos vencer, porque a palavra de Deus que está nos garantindo que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E ele fala bem aqui: mas quem ouve essa mensagem e não obedece, ele é como um homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e foi totalmente destruída. Irmãos, eu conheço
suportar as batalhas que vêm. Glória a Deus. Sempre que a luta vem, a pessoa está, não dou conta, vou desistir. Aí volta para o final da fila de novo. Aí vai de novo para a igreja, daqui a pouco vem. Porque não tem como, igreja do Senhor. Eu repito, não tem como nós termos um caráter forjado em Deus, se nós não suportarmos as presenças. Aleluia. Esses tempos eu vi um videozinho pequenininho na internet que diz assim, mostrando umas abelhas, o mel, e falava assim: quem não suporta a picada das abelhas não está preparado para tomar o mel. Quem não está preparado para suportar as picadas da abelha também não está para suportar o mel. Porque o mel só vai vir depois das picadas da abelha. E tem abelhas que tem um ferro difícil. É a igreja do Senhor. Observe, para alguém tirar o mel lá naquela caixinha, ele vai ser picado. O irmão desse lado sabe dessas histórias, porque ele foi lá daquele lugar para do lado. Ele conta essas histórias lá na igreja. Tem gente que fica todo picado, mas quando pega aquela caixa de mel é gostosa demais, não é verdade? Eu quero te dizer que tem uma coroa de glória me esperando e te esperando. Aleluia, Deus. Se você suportar como a palavra de Deus está dizendo, se você for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. E aqui, queridos, a palavra que nós acabamos de ler, aqui em Atos dos Apóstolos, fala que aqueles homens foram escolhidos, mas eles eram homens sábios, homens cheios do Espírito Santo de Deus, para cuidar das viúvas, porque a obra de Deus não podia ficar envolvida com aquilo. E um desses homens que estava aqui sendo separado para cuidar, cheio do Espírito Santo de Deus, era Estevão. Aqui mais para frente, se você for ler a história de Estevão, é linda demais, igreja do Senhor. Esse homem, ele tem um testemunho de vida para mim e para você, que não é todo crente que suporta o que aquele não suportou, não. Até na hora da morte daquele homem, ele ganhou alma para Jesus. Porque enquanto ele estava sendo apedrejado, ele disse: eis que eu estou vendo o céu aberto, e eu vejo a glória de Deus, o Filho do homem. Enquanto ele estava sendo apedrejado, ele estava vendo a face de Jesus. Ele estava vendo o céu aberto e vendo a glória de Deus resplandecer sobre ele. Glória a Deus. Igreja do Senhor, só alguém que tem muito o Espírito Santo de Deus para suportar as pedradas. Mas ele diz que quando ele estava sendo ali perseguido ali diante do tribunal, o povo diz que o rosto daquele homem brilhava. Brilhava porque era o brilho do Espírito Santo de Deus, igreja. Se eu e você, igreja, nós tiver perseverança, se nós orar mais, se nós clamar mais, se nós jejuar mais, se nós vigiar mais, nós vamos sempre ser essa pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mas não vamos temer o que o homem pode nos fazer. Nós não vamos temer o que o mundo pode fazer contra as nossas vidas, igreja do Senhor. Aleluia. Mas é necessário nós perseverar no Senhor. É necessário nós vigiar aquilo que nós estamos fazendo diante de Deus, para que naquele dia nós não venhamos perder a nossa salvação. Aleluia, Igreja. Tem tanta gente dentro das igrejas hoje em dia que estão vivendo em vida dupla. Estão tendo uma vida aqui dentro, é uma vida, lá fora é outra vida. Aqui é um crente aparentemente cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui aparentemente é um homem, é uma mulher cheia de Deus. Mas quando passa daqueles portas para fora, tem comportamento pior do que o ímpio. Igreja do Senhor. E o Espírito Santo de Deus está entristecido. Ele tem se entristecido com o comportamento de muita gente. Ele diz em Deuteronômio, queridos, 30, lá no seu versículo 15, ele diz: eis que diante de vós eu ponho a vida, o bem, o mal,
tem que entender que você vai viver uma vida de renúncia. Você não vai mais viver a vida que você vivia lá fora. Você não vai mais dizer, eu sou assim mesmo. Quem quiser que tem que me engolir porque eu sou assim. Você pode até. Dá para viver desse jeito aqui. Dá para viver aqui desse jeito. Dá para viver não obedecendo liderança. Dá para viver falando palavrão. Dá para viver comprando e não pagando. Dá para viver xingando. Dá para viver em dois, cocheando em dois pensamentos. Mas deixa eu te dizer, mas não dá para subir para Nova Jerusalém. Porque a palavra de Deus diz que a porta que leva para o céu ainda é a porta estreita, crente. Aleluia. A Bíblia diz que são poucos que passarão por aquelas portas lá. E ela diz que largas são as portas que levam à perdição. E são muitos que entrarão e que estão entrando pelas portas da perdição. Porque são orgulhosos, porque são teimosos, porque não aceitam que precisam mudar diante de Deus, não aceitam que não dá mais para viver da maneira que estava lá no mundo. O Senhor diz: venham, como você está, venham. Ele aceita a mim e a você do jeito que você está. Mas não permaneçais como estáis, igreja do Senhor. Não permaneçais como estáis. Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Que verdade, missionária? Muitas das vezes é sobre mim. Essa verdade que eu preciso me conhecer. Preciso ver como é que eu estou chegando diante de Deus. Porque muitos estão cegos, achando que estão prontos para ir para Nova Jerusalém. Não estão conseguindo enxergar o que está fazendo. Porque está com os olhos tão fitados no seu irmão, no pecado do seu irmão, que não olha para dentro de si. O pecado já cauterizou na mente. Satanás já cegou ele que ele não enxerga mais. Porque está tão cheio de si, está tão cheio de que já está cheio do Espírito Santo. Eu acredito piamente que o Senhor não vai fazer algo para mim, nem me entregar algo que eu já sou convicta que eu tenho. Se eu já estou convicta que eu já sou cheia de Deus, que eu já nasci de Deus, que eu já sou nova criatura, eu não vou pedir para Ele me dar, que eu já acho que tenho. Mas a partir do momento que eu reconheço, meu Pai, sou pecador e falha, meu Pai, eu preciso de Ti. Eu reconheço que eu sou falha e pecadora. Eu reconheço que eu tenho essa deficiência nessa área, meu Pai. Me ajuda a vencer, Pai. Me ajuda a vencer nessa área da minha vida. Igreja do Senhor. Segundo Crônicas, 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, igreja do Senhor. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas, teus palavreados precisam mudar. Tua fala precisa mudar. Teu comportamento precisa mudar. Tua maneira de se comportar lá fora. Tu é um pequeno Cristo, como ele diz. Cristãos, nós somos pequenos Cristos andando por aí. Que tipo de Cristo tem sido tu lá fora, crente? Tu é Davi ou tu é Saul, crente? Me diz. Tu é Davi ou tu é Saul, crente? Me diz quem tu és. Porque se tu é Davi, tu vai passar pelas portas estreitas e vai morar na Nova Jerusalém. Mas se tu for um Saul, tu vai ser vomitado. Naquele dia, tu não vai poder dizer ninguém me falou. Eu venho fazer um apelo para você que está aqui nessa noite. Eu não vim aqui como uma acusadora, mas eu vim aqui como profeta para te dizer nessa noite. Porque eu sei de onde foi que eu saí. Eu sei quantas guerras eu tive que travar para me abrir mão de mim mesma. Porque de mim tinha tanta coisa.
coisinhas que muito diz não tem nada a ver. O que é que tem? Tem nada a ver. Cuidado, crente, com esses negocinhos que não tem nada a ver. Cuidado para que naquele dia você não recebeu uma porta na cara. Porque Jesus está voltando. Hoje é um culto de Santa Ceia. Analisa como é que está a tua vida aí. Faz uma aliança com o Pai. Se coloca de pé em nome de Jesus. Mas fica com essa palavra. Busca ser cheio do Espírito Santo de Deus. Busca conhecimento nas Escrituras Sagradas. Porque muitos têm a letra, mas não tem o principal. A letra mata, mas o Espírito vivifica, igreja do Senhor. É melhor você ser cheio de intimidade com o Espírito Santo do que você ser cheio de letra, querido. A letra sem o Espírito não vale de nada lá em Decola. Porque quem vos fala é uma mulher que o pai tratou, quebrou, moeu e nem ler direito sabia, mas o pai tem ensinado. O que eu aprendi nos pés da cruz. O que eu tenho, ele que tem me dado todos os dias, inclusive graça para estar aqui pregando hoje. Ontem eu preguei num culto de jovem, com a garganta inflamada, sentindo febre, mas eu estou aqui hoje para te dizer: te arrepende, que ainda dá tempo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, igreja do Senhor. Espírito Santo que está tua casa, está teu povo, tua igreja, tua noiva, tua eleita, e a palavra foi semeada. Pai, eu falei aquilo que o Senhor me mandou falar, porque ainda ontem usou uma menina e disse que ai de mim se eu retesse uma palavra, porque aonde o Senhor me levasse era para me falar aquilo que o Senhor me mandou se falar. E eu entreguei aquilo que o Senhor me mandou, e que esses corações possam estar férteis para receber essa semente, que ela possa nascer e gerar 100 por um. Abençoa a tua noiva, a tua igreja